Bom dia a todos, saúdos irmãos, na paz do Senhor Jesus, espero que estejam todos bem, todos dispostos a aprendermos mais da palavra de Deus. Estamos aqui, mais uma lição da nossa querida EBD, da revista que estamos vendo já há algum tempo, que se chama Examinai as Escrituras, que trata justamente de assuntos referentes à Bíblia, temas que nos ajudam a compreender melhor a vontade de Deus, compreender melhor qual é o que Deus quis nos transmitir, nos ensinar através da sua palavra. Hoje veremos a lição número 10, que se chama Os Símbolos da Bíblia. Vamos orar para que o Senhor nos dê entendimento. Santo Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, porque estamos aqui, porque temos este recurso, podemos mesmo estando longe, podemos estar reunidos, Pai, para aprender a Tua palavra, para crescermos na graça e no conhecimento de Ti, Pai. Tira toda a distração, Pai, toda a artimanha do inimigo que venha nos distrair, a nos fazer desanimar, entender as coisas erradas, mas que seja o Teu Espírito Santo a nos guiar nesse caminho, Pai, nesse itinerário que nos mostra o quanto a Tua palavra nos enriquece e quanto ela tem a nos ensinar, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos aqui o texto básico, é Tiago 1, 19 e 25, e o versículo-chave está em Jeremias 23, 29. Quando ele diz, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Primeiro, vamos começar definindo o que é um símbolo, o que nós entendemos como um símbolo. A revista define, a definição de símbolo na revista está aquilo que por um princípio de analogia representa ou substitui alguma coisa. Para ser mais simples, uma imagem que representa, uma figura que representa um conceito, uma ideia. Então na revista aparece aí uma cruz, a gente vê uma cruz, a gente já identifica, mesmo quem não é cristão, sabe que aquilo é o cristianismo, símbolo do cristianismo. Uma balança costuma ser usada como o símbolo da justiça. Tem lá uma foto, duas pessoas se abraçando, então isso é um símbolo de amizade. Então a Bíblia, para tornar mais fácil a sua compreensão, aparece muito, ela usa muito isso para falar de todo o poder, para falar do poder que há na palavra de Deus, ela usa símbolos que são compreensíveis. Por exemplo, você vê como esse aqui, a tua palavra, Jeremias fala, é martelo que esmiuça a penha. Tua palavra é fogo que queima, a palavra, outras vezes aparece, a palavra é água, a palavra é uma semente que germina e dá frutos, ou uma espada que corta e discerne, expõe todo o interior da pessoa. Então é isso que é um símbolo, é uma coisa usada para tornar mais didático o ensinamento, né? Para que assim nós possamos aprender, as pessoas possam aprender toda a riqueza que há nela. A lição divide, nós vamos ver 9 símbolos, e não quer dizer que esses símbolos que tem na lição já esgotem, existem outros que não aparecem aqui, mas esses são os que a lição quis priorizar. Então nelas divide 9 símbolos em grupos de 3. O primeiro, a Bíblia, os primeiros 3 símbolos, semente, espelho e água, como ministério da palavra, como revelador de Deus. O segundo, a Bíblia como espada, como fogo e martelo, é o ministério da palavra convincente, a palavra que convence. E o terceiro, a palavra confortadora, como algo que conforta no meio das dificuldades, que é o ouro, a âncora, e a Bíblia como uma lâmpada que ilumina. Vamos ver cada um deles. O primeiro símbolo que é mostrado aqui é a Bíblia como semente. E tem como base aqui, trecho da Bíblia, da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Quando Pedro, se dirigindo à igreja, fala, pois fostes, ele está falando da nova condição dos cristãos que receberam a palavra, receberam bem a palavra, e a palavra tem dado fruto. Ele fala, pois fostes regenerados de semente incorruptível. Não corruptível, não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, que é viva e que permanece, ou seja,
incorruptível, ou seja, não é uma semente que morre, é uma semente que permanece e que dá frutos e que dura eternamente. É muito bonito o que ele está falando aqui. Ele está falando o crente que recebeu a palavra e começa a dar frutos. E é visível a transformação dele. Ele tem mais do que a sua existência biológica, o seu corpo, como as pessoas normalmente têm. Mas ele tem uma vida nova. Além do corpo, ele tem dentro dele uma vida espiritual, uma vida que não termina. Ele é um milagre. Uma pessoa convertida, regenerada, ele é uma testemunha viva do poder de Deus. Ele é um sinal vivo de que houve um coração disposto ali, houve uma mente receptiva e que por isso mesmo produziu uma mudança que é vista por todas as pessoas. Vocês lembram da parábola lá do semeador, quando Jesus fala do semeador que foi lançando a semente, e ele fala de 4 tipos de solo, e só num tipo de solo é o solo que representa o solo bom, que representa a pessoa que recebe a palavra e que produz frutos. Ou seja, a lição aí para nós é que a semente ela é muito boa, o resultado dela vai depender do solo que recebe. Se a pessoa receber com um desejo de aprender, com fé, com humildade, com temor, a pessoa vai dar frutos, ou seja, vai ocorrer o novo nascimento e a pessoa vai ser transformada. A aplicação disso para nossas vidas, né, para a sua vida. Qual o efeito que a semente tem dado, a semente da palavra de Deus tem tido em sua vida? Ela tem produzido frutos? Você vê uma diferença entre você, quando a palavra entrou em você pela primeira vez, comparando com agora, com este momento agora, você percebe uma mudança, uma transformação. Então, isso que a lição nos exorta a nós fazermos este autoexame, né, da palavra. O segundo símbolo que é utilizado aqui é o que está em Tiago. Tiago, no capítulo 1, versículo do 23 a 25, em que a palavra de Deus ela é comparada a um espelho. Vamos ver aqui. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla o seu rosto no espelho, contempla o seu rosto natural, e que a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência, e logo esquece como era a sua aparência. Imagina um homem que vê o seu rosto no espelho, mas ele sai da frente, sai dali e esquece a sua palavra. Esquece a sua aparência como é, né? Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que ele realizar. Em primeiro lugar, situar um pouco a carta de Tiago, né, em relação a outras. Comparando com outras cartas, a carta de Tiago ela tem algumas diferenças. Ela não trata de doutrina, ela não trata de assuntos teológicos, ela fala da aplicação da palavra, ela fala de como a palavra ela muda, tem efeitos no comportamento das pessoas. Então, estava havendo problemas na igreja, na igreja havia os ricos, estavam discriminando os mais pobres, alguns ali estavam com ambição, estavam ambicionando, estavam ali mais interessados em ambicionar cargos na igreja, irmãos estavam caindo em pecado, outros estavam se tornando amigos do mundo, havia irmãos que estavam, enfim, pregando uma coisa e vivendo outra. Então, Tiago ele escreve essa carta visando isso, visando corrigir. Então, o tema da carta de Tiago seria um cristão maduro. Ele está falando como tem que agir um cristão maduro. O cristão maduro, ele fala, não pode ter certos comportamentos que ele tinha. Então, ele fala aí, ele tem que ter uma mentalidade diferente da que ele tinha antes, ele tem que agir, ele tem que revelar a sabedoria de Deus que está nele. Então, por isso que ele fala aqui, ele fala semelhante, né, o irmão que ouve a palavra, mas que não pratica, a pessoa que vai na igreja todo domingo, ouve, acha bonito e concorda com tudo aquilo, mas que não pratica. Ele parece a pessoa que olha no espelho, ele compara o espelho, por quê?
Por que nós vamos no espelho todo dia de manhã? Por que a gente vai no espelho? A gente vai no espelho para ver se está tudo bem com a nossa aparência, para ver alguma coisa que precisa ser corrigida. Para isso que nós usamos o espelho. E ele está comparando aqui, a palavra de Deus é como isso. A palavra de Deus, ela revela, ela é comparada com o espelho, ela dá um reflexo do que nós somos, ela mostra o que nós somos. Assim como o espelho reflete a nossa imagem, ele mostra como nós somos. Não adianta dizer que nós não somos como o espelho mostra, nós somos. Então, do mesmo modo, a palavra de Deus, ela mostra o que nós somos, os nossos pecados, as nossas deficiências, a nossa necessidade de Deus, a nossa dependência de Deus, a nossa pobreza interna, nosso egoísmo, coisas que não são agradáveis, um monte de coisas que não são agradáveis a Deus. Então, o que nós temos que fazer é, sabendo disso, isso tem que provocar uma mudança em nós, uma transformação, de modo que a gente se adapte ao novo padrão, ao padrão de Deus. Porque como acontece isso? Como acontece esse processo de transformação? Nós, quando começamos a ler a palavra, começamos a estudar, a meditar nela, nós vamos conhecendo Deus. A palavra vai nos mostrando como é Deus. Antes nós não conhecíamos. Lendo a palavra a gente começa a conhecer que a Bíblia fala que Deus é amor, Deus é espírito, Deus é santo. E a gente começa a confrontar isso conosco mesmos. Nós vemos que dentro de nós não temos amor nenhum, nós não temos inclinação para as coisas espirituais, temos inclinação para a carne, nós vemos que nós não temos santidade nenhuma, nossa inclinação é toda egoísta, e a Bíblia fala que nós começamos a conhecer mais que Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, e nós vemos, quanto mais nós vemos os atributos de Deus, mais vai se distanciando, mais nós vemos o quanto nós somos pequenos, e a gente vê a nossa situação desesperadora. Quanto mais atributos, ocorre uma inversão, porque os irmãos sabem, as pessoas que não conhecem a Deus, elas se julgam melhores do que são, e elas julgam Deus inferior, menor do que Ele é. Por isso é que ele está falando aqui da importância de ler a palavra. Quando a gente lê a palavra e se confronta com ela, há uma inversão, a gente percebe que Deus aumenta e nós diminuímos, nós não somos tudo aquilo que nós pensávamos que era. Estamos numa situação desesperadora, né? Antes a gente se comparava com as pessoas do mundo e fala, comparando com as pessoas do mundo, eu sou muito bom. Mas de repente, quando a gente vem para Deus, a gente vê que o nosso padrão é Deus. E em relação a Deus, nós estamos muito abaixo. Então, isso tem que provocar, necessariamente, provoca uma reordenação de ideias, de conceitos, de prioridades. A gente começa a ver, começa isso a transparecer na nossa vida, nas atitudes, algo diferente, causada justamente pelo confronto com Deus, pela visão, pela presença dele. Um ótimo exemplo disso que eu estou falando é o livro de Jó. Nós sabemos que o livro de Jó ele é um bom exemplo disso, de como alguém que não conhecia, que pensava que conhecia Deus, é transformado depois de uma experiência profunda. Os irmãos sabem, quando no livro de Jó, no começo, Jó ele se considera uma pessoa boa, uma cumpridora das suas funções, um bom pai, um bom marido, uma pessoa generosa, mas depois acontece uma série de coisas, de infortúnios, e isso causa uma transformação. No final do livro, Jó é diferente do começo, porque Jó percebeu que tudo aquilo, que o fato dele parecer uma boa pessoa para o mundo, para Deus, não servia para nada, porque, na verdade, ele não conhecia Deus. No final do livro, Deus se revela a ele vê a glória de Deus, e ele fala, eu falei de coisas que eu não sabia, eu falei de julgamentos, eu julguei coisas que eu não sabia, pensava, ele fala, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço. O que houve em Jó? Ele conheceu Deus realmente, Deus se manifestou em sua glória, e aí ele viu o seu pecado, ele viu a sua condição, ele viu o que ele era realmente. É exatamente isso o que a palavra faz. Então,
toda conversão verdadeira resulta em transformação, porque toda pessoa que se abre à palavra com humildade, com fé, passa por uma transformação bem semelhante do que aconteceu com Jó. A pessoa ela percebe o que Deus quer dela, percebe como que ela tem que viver. Jó, ele entendeu aquela declaração que aparece na carta aos Romanos. Na carta aos Romanos fala, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esta é o diagnóstico, é a análise, é o drama, é a miséria da humanidade. A humanidade está destituída da glória de Deus. Então, toda a sua ética, toda a sua moral, todo o seu bom comportamento, suas boas ações são inúteis enquanto a pessoa não tem este encontro com Deus, esse conhecimento de Deus, essa proximidade da glória de Deus que aconteceu com Jó. E nós vemos isso, nós testemunhamos isso, é isso que acontece conosco. Toda pessoa que dá essa abertura à palavra, pode demorar mais, pode demorar para alguns mais, para alguns menos, mas uma hora acontece a revelação. E essa revelação de Deus produz, é isso que vai produzir a transformação. E o que Tiago fala aqui. Se não houver isso, se não houver essa prática, fica uma coisa inútil. Nada adianta. A pessoa pode até ser membro de uma igreja, frequentar todos os cultos, participar de algumas atividades, mas se ela não tem esse conhecimento, não está servindo, não está sendo um praticante da palavra, está olhando o espelho ali e não está fazendo nada. Né? Então, e outro símbolo que que aqui a revista mostra é a Bíblia como água. Nós sabemos que várias vezes aparece, como em Efésios aqui, a Bíblia expondo a palavra de Deus como uma água, não só a água que sacia a sede, mas a água que purifica, por cara que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Efésios 5:26. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15:13. É famosa aquela passagem do Salmo 51, que mostra Davi se prostrando, se humilhando, reconhecendo o seu pecado diante de Deus. E ele mostra toda a dor dele de ter percebido que ele não feriu só a pessoa, mas ele feriu principalmente Deus. Então ele fala, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, no Salmo 51. Nós vemos como isso aparece no Antigo Testamento, era a água que lava os utensílios que iam ser utilizados no tabernáculo. Então a palavra aparece muito, a água é um elemento bem presente nas Escrituras, não é? E aqui no segundo grupo, quando começa ele a falar, o ministério convincente da palavra, a palavra como convencedora do homem, como aquilo que convence o homem da sua condição e de o que ele tem que mudar. E é utilizado aqui aquele famoso versículo que está em Hebreus, de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, é um versículo dos mais conhecidos. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Vocês vejam aí como ela fala 5 adjetivos que ele coloca aí com a palavra de Deus. Ela é viva, eficaz, cortante, penetrante e julgadora. O que é isso? Quando ele fala, a palavra de Deus ela é viva. Isso quer dizer que ela, além de ela vivificar, ela produz vida em outras pessoas. Ela tem esse poder que a palavra humana não tem. Pode ser os melhores livros de literatura, livros escritos. A gente sabe que há livros escritos há centenas de anos ou milhares de anos que permanecem lidos porque eles têm um valor cultural, um valor artístico, um valor literário, mas eles não têm o poder de gerar vida, só a Bíblia tem esse poder. Ela é viva e eficaz.
A palavra eficaz no original grego é a palavra energeia, que é onde vem a palavra energia. Ela é uma palavra energizante. Nós conhecemos o efeito dela em nós, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. É como o sentido, é como se uma pessoa que está numa mesa esperando o cirurgião que está a ponto de ser operada, está para ser operada, então ela está ali exposta à faca do cirurgião que vai abrir a pessoa, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, ou seja, o mais profundo da pessoa, ao ponto de dividir na NVI, tá? Juntas e medulas, querendo ser assim, olha, o mais profundo da pessoa vai ser exposto. A pessoa ela já tinha sido confrontada, primeiro ela vê a Bíblia como espelho, mostrando coisas que ela não sabia, agora ela vai ser dissecada até o mais profundo, todos os valores que a pessoa pensava que estavam certos, a palavra vai mostrar que aquilo precisa ser mudado. As suas opiniões, ela vai mudar as suas prioridades, vai haver uma reordenação de ideias, né? O seu dever, ela começa a perceber, a pensar na morte, pensar no juízo, começa a aceitar que ela não é dona da sua vida, dona do seu destino, que ela vai prestar contas disso, né? A sua vida toma um novo rumo, há uma seriedade, ela percebe que a vida é séria, né? Nós vemos às vezes as pessoas do mundo falarem em tom de brincadeira, falando, essa vida é uma piada sem graça, é isso, não sei o quê, mas quando a palavra entra, a pessoa vê que não há brincadeira, Deus é sério, Ele não faz piada, e Ele vai cobrar essa seriedade dele, vai cobrar em sentido de uma atitude. A pessoa passa a ver que a vida não é feita de projetos individuais, ela não é feita de dinheiro, de poder, de posições na sociedade, mas a vida é feita de grandes princípios, a vida verdadeira, ela tem grandes ideais, grandes projetos, grandes pensamentos, e não há maior ideal do que esse, do que viver para Deus, servir para Deus, promover a obra de Deus no mundo. Então ela tem novas prioridades. É isso que a palavra faz num homem, né? Que é o que aconteceu, que ela convence, é o Espírito Santo, cujo ministério é convencer o mundo do pecado. O Espírito Santo é o que usa a palavra, espada, para penetrar o coração do homem. Foi exatamente isso que aconteceu no Pentecostes, quando Pedro pregou para a multidão usando a palavra de Deus como uma espada. Pedro, ele não fez uma entrevista antes com as pessoas para saber se elas precisavam ou não de Deus. Eles sabiam que todo mundo ali precisa, não independente da vida, que tipo de vida, se tem vivido bem, vivido mal. Todos precisam, ele sabia que todos ali precisavam, todos precisam ouvir a palavra, porque em todos estão em condenação, então precisam ouvir a palavra. Quando Jesus diz, eu sou a verdade, quer dizer, não há uma outra verdade além dessa, né? Ele é a própria verdade. E aqui a gente pode fazer um comentário, a gente sabe de irmãos que relegam o estudo da palavra, né? Que relegam dizendo que não tem tempo, mas isso é uma coisa que a pessoa, na verdade, não é a falta de tempo. Eu já testemunhei isso, né, na igreja. A pessoa fala, eu não leio, eu não medito na palavra porque eu não tenho tempo. Mas quando a pessoa está conversando, quando conversa de alguma outra coisa, fala de planos, de projetos, de futuro, a pessoa fala sempre coisas relativas ao trabalho. Ou seja, não é que a pessoa não tem tempo de ler a Bíblia, não tem interesse, porque essa pessoa percebe toda a riqueza que há nela, tudo que foi dado ali, Deus está oferecendo ali, a pessoa sempre tem tempo, vai colocar a Bíblia como prioridade, né? Como estava falando no caso de Jó. Jó, ele teve que passar por todas aquelas coisas, todos aqueles infortúnios, todas aquelas dores para ter uma revelação de Deus.
Mas para nós nós não precisamos passar por aquilo, porque Deus já está nos dando a sua palavra. O que Ele espera de nós é que nós leiamos a palavra de Deus, o que Ele espera de você é que você leia, que você estude, que você aplique isso, que você medite e você aplique isso, para isso ser um ensinamento realmente, algo real na sua vida. Esta revelação só vem, a revelação verdadeira da riqueza da palavra de Deus, da glória dele na Bíblia, vem só com a aplicação. Isso precisa ser, tudo que está na Bíblia, o que Deus prega precisa ser vivido. Então, vocês veem a responsabilidade que nós temos, né? De ler, de aprender a Bíblia. Trata-se de desprezar a Bíblia, não estudar, relegar, isso é uma ofensa diretamente a Deus, é um desprezo, é um desdém por tudo que Ele tem a nos oferecer, né? Está nos oferecendo aqui uma revelação dele, de toda a sua glória. Deus, aí, quando a pessoa tem essa revelação, ela percebe que não vive só para ela, percebe que precisa haver uma santificação, que a pessoa precisa ter uma vida diferente. Um exemplo de como a palavra de Deus corta, todos nós conhecemos, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, quando Jesus fala daquilo que é uma pessoa bem-aventurada. Para quem lê pela primeira vez, aquilo parece algo obscuro, parece algo estranho, algo que não faz sentido, mas é que mostra exatamente aquilo corta, aquilo nos corta, porque faz ver, olha só, uma pessoa pode ser por um mundo, pode ser uma pessoa que parece ser um sucesso, uma pessoa invejada no mundo, mas para Deus é uma pessoa totalmente perdida, né? Uma pessoa sem salvação, uma pessoa desviada, né? Quando fala das as bem-aventuranças, né? Quando a pessoa é tocada, o Espírito Santo, ele ensina, né? A pessoa que Deus quer ter, as bem-aventuranças falam do que é um homem pleno para Deus. Um homem pleno é um homem que não é como uma pedra, não é como uma pedra, um homem insensível, um homem que sente o pecado, lamenta o pecado dentro dele, lamenta o pecado no mundo, lamenta o desvio da humanidade em relação a Deus. É uma pessoa que, enfim, que se difere de todas as pessoas, né? E aí fala aqui, né? Por isso que nós não temos de ter vergonha de usar a palavra, porque é a espada que o Espírito usa, né? Eu vi uma vez um testemunho daquele pregador, o Charles Spurgeon. Ele foi convidado a pregar num lugar, então antes dele pregar, ele chegou antes e ele começou para perceber, para ver a acústica do lugar, ele começou a fazer de conta que estava pregando. Então ele começou a falar do Cordeiro de Deus que morreu por nós e ressuscitou, e havia operários ali trabalhando e alguns foram convertidos só por essas palavras, ou seja, ele estava só fazendo um ensaio da pregação, mas houve pessoas que foram tocadas, né? Isso mostra para ver o poder da palavra de Deus, como ela é uma palavra realmente viva e que gera vida, né? Eu testemunho isso na minha própria vida, muitos irmãos conhecem, eu venho do ambiente filosófico, da faculdade, gostava muito, era apaixonado por filosofia, mas a partir do momento que eu conheci a verdade da palavra de Deus, verdade de Jesus Cristo, eu perdi todo o meu interesse, todo o meu desejo de ler filosofia, porque aquilo tudo parece para mim como palavras que não têm substância, parecem os livros de filosofia, o que os filósofos falam hoje para mim parecem palavras sem substância, parecem palavras ocas, porque a palavra de Deus, ela não é só texto, ela não é só palavras a esmo proferidas, elas têm a substância, elas mexem com a pessoa inteira, não é só com o seu aspecto cultural, com o seu intelecto. A palavra de Deus, ela é viva porque ela afeta toda a pessoa, todo o ser dela. Então, quando a pessoa recebe a palavra, ela percebe que aí está realmente saciada, que aí termina a sua fome, porque ela percebeu que ali está aquilo que é o alimento verdadeiro, aquilo que realmente ela precisava e não sabia. Tem outras imagens aqui, a Bíblia como fogo, não é a minha palavra, como fogo, Jeremias fala. A palavra de Deus como fogo, ela
purifica, né? Queima tudo que é contrário ao seu padrão de santidade, né? É falado aqui, quando um lavrador quer limpar o campo, muitas vezes ele limpa, ele usa o fogo para limpar tudo que não precisa. À medida que estudamos a Bíblia, ela vai operando em nossa vida, queimando toda a impureza, pensamentos sujos, desejos que não agradam o Senhor. Outra imagem que é utilizada, a Bíblia como um martelo, é o martelo que esmiuça a penha, é o martelo que quebra a dureza do coração do homem. Paulo, quando se chamava Saulo, ele tinha um coração endurecido. A palavra de Deus, quando ele descobriu que era Jesus que estava falando, pouco a pouco o seu coração amoleceu. Não existe nenhuma pessoa que foi confrontada com Jesus, com os ensinos de Jesus, com os apóstolos, e tenha ficado a mesma coisa, né? Quando a pessoa abre o coração, a palavra opera. No caso do carcereiro, o carcereiro, que ele mesmo que estava lá, que tinha prendido Paulo e Silas na prisão, a palavra bateu com um martelo no coração dele e ele recebeu a salvação, ele aceitou Jesus. E às vezes aqui, como fala aqui na revista, às vezes a gente tenta usar de recursos teatrais, fala gritando, contamos histórias chocantes, esquecemos que a palavra simples ela já tem poder, ela simples já é como um martelo. A própria palavra ela pode quebrar a dureza do coração do homem. Às vezes nem é necessário um pregador gritar, né? Fala aqui Zacarias, essa é a palavra do Senhor, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. O terceiro tópico é a Bíblia como ouro. A lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor é fiel. Salmo 19, são mais desejáveis do que ouro, mais desejado do que muito ouro depurado. Tem vários salmos falam isso, comparam a palavra de Deus como riqueza, como uma riqueza que não tem valor. O salmista fala, teu amor é melhor do que a vida, tuas ordenanças são melhor que a vida. Por quê? Porque é a partir da palavra de Deus que a vida se transforma realmente em vida, né? Não haveria vida no mundo se Deus não se revelasse, não revelasse a sua vontade, não se revelasse através de Cristo, seríamos todos endurecidos, todos de coração frio. Não haveria uma vida, né? A vida seria como uma encenação. Palavra de Deus de valor inestimável. Como ela é eterna, nós estamos sempre descobrindo, quem lê a Bíblia está sempre descobrindo algo novo, ela é como um tesouro inesgotável. Conforme você vai se abrindo, Deus, a palavra, ela responde ao nosso desejo. Se o seu desejo é grande, você tem um desejo grande de saber, de se aprofundar, de ter mais comunhão com Deus, a palavra se revela a esse desejo seu, a esse desejo, essa vontade. A Bíblia, segundo, a Bíblia é como uma âncora. Ela segura o crente no meio das tempestades da vida, né, nas turbulências da vida, né, nesse mundo onde parece que reina sempre a injustiça e tudo é transitório, tudo passa, tudo muda. A palavra ela é como uma âncora, porque ela não muda. Ela é sempre atual, porque ela não fala de coisas fúteis, ela fala das coisas profundas da vida, então ela está sempre atual. Tantas pessoas falaram que previram no passado que a Bíblia ia ser deixada, que ninguém mais ia ler a Bíblia no século 20, 21. Está aí, foram todos desmentidos. A Bíblia ela continua sendo lida e continuará sendo lida para sempre, porque ela tem os valores que não mudam, né? Nesse mundo em que só há informações transbordando por todo lugar, ela fornece um porto seguro. Ela mostra que no meio disso tudo, dessa confusão, você primeiro precisa estar ancorado nela, para depois você está ancorado. Quem está ancorado na Bíblia tem recursos para avaliar o que está acontecendo com o mundo e consequentemente, está mais apto a tomar decisões certas na vida. 3. A Bíblia com uma lâmpada, Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, um instrumento de luz no meio das trevas, né? Nós vemos a maldade reinando no mundo, a injustiça, a corrupção, a falsidade, o desespero. No meio disso, a Bíblia é como uma luz
Ela é a revelação da sabedoria de Deus, do amor de Deus por nós. Ela é a revelação da sabedoria. Ela mostra assim, o quanto Deus se preocupa conosco. Ela fornece uma lâmpada. As promessas de Deus, cada promessa dele para nós são como lâmpadas a nos guiar, iluminar o nosso caminho, né, nas encruzilhadas da vida, que a vida nos apresenta, né? Aí a conclusão final, que nós possamos deixar a palavra nos moldar, nos fazer a nossa vida tomar a forma da Bíblia, que nós possamos, né, esse é o nosso desejo, é o meu desejo para vocês todos, que vocês deixem a Bíblia, a palavra entrar em vocês, que cada pensamento, cada ação, cada atitude de vocês seja moldada pela palavra de Deus e vocês verão a glória de Deus revelada em suas vidas. Obrigado por todos, pela atenção. Fiquem com Deus e até a próxima vez.